Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica os recebe para o webinar de apresentação do Sistema de Acompanhamento de Ocorrências Graves e Indisponibilidades Prolongadas, o SIP. Cumprimentamos aos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. O webinar contará com a participação dos colaboradores da ANEEL e apresentará de forma detalhada o novo Sistema de Acompanhamento de Ocorrências Graves e Indisponibilidades Prolongadas. O webinar tem a finalidade de explicar o funcionamento da plataforma, que vai substituir o atual modelo de comunicação de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas, conforme estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL, número 1029/2022. Após a apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser direcionadas ao aplicativo de mensagens WhatsApp, através do número 61 99 115 2757. Durante todo o webinar, ficará disponível na tela o QR Code que leva ao chat com a equipe técnica da ANEEL. A ANEEL responderá a todas as perguntas até o limite das 17 horas. Caso sua pergunta não seja respondida por falta de tempo, favor enviar as perguntas para o e-mail sft.geração@aneel.gov.br, com o assunto OSIP. Pedimos a gentileza de, ao fazer o questionamento via WhatsApp, informar seu nome, e-mail e empresa para contato. Eu sou Sérgio Leite, coordenador de análise de geração da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT. E estou acompanhando do coordenador adjunto de análise da geração, Luiz Rogério, e da estagiária da SFT, Ingrid Bruno. O acompanhamento de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas em empreendimentos de geração não constitui uma obrigação nova. Pode-se dizer que é uma atividade inerente à ação fiscalizadora. No entanto, se quisermos estabelecer um ponto de partida, podemos dizer que este rito formalmente nasce a partir da publicação da Resolução Normativa ANEEL número 487, de 15 de maio de 2012. Desde então, esse processo vem sendo objeto de atualização e aprimoramento contínuo, proporcional à sua relevância e complexidade. É neste contexto que a Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica organiza este seminário, objetivando ampliar a transparência e a difusão de informações perante os entes por ela acompanhados. Muito do que veremos nas próximas horas não constitui uma mudança de paradigmas, conceitos ou práticas. Trata-se, na verdade, da apresentação de um novo formato, procedimento, para o qual o envio de informações entendemos ser o mais coerente com os desafios ora enfrentados. Neste momento, convido para a apresentação o coordenador adjunto de análise de geração da SFT, Luiz Rogério Gomes. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Sou Luiz Rogério, também especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Estou na ANEEL desde 2007. Passei por algumas áreas aqui da ANEEL, como a fiscalização da distribuição, fiscalização da geração. Passei um período na regulação da transmissão e retornei há pouco tempo para a fiscalização da geração. A minha formação principal é engenharia elétrica. Vamos hoje, nessa tarde de quinta-feira, neste webinar, apresentar, como o Sérgio já expôs no início, um novo jeito de fazer as comunicações de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas, sendo que um dos nossos objetivos dessa nova forma é otimizar o tempo de trabalho, tanto dos empreendedores de geração, como dessa agência. Apresentação, por favor. Bom, a proposta aqui de apresentação são em 3 partes. A primeira, falasse um pouco sobre o regramento, né? A 1029 de 2022 consolidou o assunto de ocorrências graves e indisponibilidade, entre outros temas. Um pouco da fiscalização, né? Do acompanhamento dessas indisponibilidades,
E qual é o sistema que nós utilizamos atualmente? A parte 2 é o foco aqui do nosso webinar, né? A Ingrid vai retornar aqui, conforme a gente definiu o novo sistema, né? O OSIP. É um sistema de segurança cibernética e ocorrências graves. E a parte 3, o Sérgio retornará, contextualizando um pouco com relação à regulamentação de segurança cibernética, porque esse novo sistema implantado é a mesma base, né? Ele vai servir tanto para segurança cibernética, como para ocorrências graves e indisponibilidades. Então, vamos ao tema de indisponibilidades prolongadas e ocorrências graves. Aqui é trazendo um pouco do regramento, né, da 1029, que consolidou os procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional da usina, né? Esse tema não é recente, ele já vem aí desde 2011 discutido, como o Sérgio já falou, na 487 de 2012, que foi revogada pela 583 de 2013, e consolidada, que é a vigente, a 1029 de 2022. Então, já se passaram aí mais de 12 anos, e onde consta, né, a definição de ocorrência grave. É todo evento ocorrido em instalação de geração de energia elétrica, mas tem que estar relacionado à sua operação ou à manutenção, que envolva algum acidente em estrutura civil ou equipamento eletromecânico. Pode ter óbito ou lesão de pessoas, bem como qualquer outro evento que comprometa a segurança da central ou traga prejuízo ambiental ou social à coletividade. A gente traz aqui alguns exemplos, uma explosão numa planta, um colapso do canal de adutor, cheias históricas que tem inundação na casa de força. São eventos mais raros. A grande maioria que é encontrada aqui, que são informados, é a disponibilidade prolongada, que a definição é toda a indisponibilidade classificada como programada, só que ocorrida em unidade geradora em período estimado superior a 90 dias. E a definição para forçada, que é a não programada, quando é superior a 10 dias. Então, o agente tem a obrigatoriedade de informar, nesses casos, prolongada acima de 90 dias e forçada quando for superior a 10 dias, a estimativa de retorno. Continuando aqui um pouco a leitura da resolução, o artigo 14, os detentores de registro, autorização ou concessão de geração de energia deverão comunicar toda a ocorrência grave e indisponibilidade, em conformidade com os prazos do inciso 1 e 2. O 1, a ocorrência grave, tem que ser comunicada à SFT, tem que ser comunicada à agência estadual conveniada, quando a unidade federativa couber, né? O prazo é de 24 horas após o sucedido. Já a disponibilidade prolongada tem até 3 dias para essa comunicação do início do período de indisponibilidade, tanto da mesma forma de ocorrência grave para a SFT e para a agência estadual. Agora vem um ponto interessante aqui, que é o formato, né? Os formatos e procedimentos, quem define é a fiscalização e disponibilizada lá no sítio eletrônico da ANEEL. Então, dessa forma, não faz necessário ter uma consulta pública para uma questão de rotina operacional, né, que é o caso aqui que estamos trazendo para os senhores. No parágrafo 2º, a indisponibilidade prolongada deverá ser comunicada somente pelos agentes detentores de autorização ou concessão de geração de energia elétrica, mas tem que estar conectadas ao sistema interligado nacional. Aqui, as de registro, as usinas de registro, não têm obrigatoriedade com relação à disponibilidade prolongada, mas com relação à ocorrência grave, sim. O parágrafo 3º, ele isenta aqui as que são com entre-safra, né? Usina que tem alguma entre-safra. O artigo 15, aqui é um ponto que as usinas, quando informam via CGI ao ONS, algumas acham que já satisfaz a resolução. Todas as informações de ocorrência também têm que ser enviadas para a SFT.
E aqui é só uma obrigação para o ONS que tem que disponibilizar as indisponibilidades que ele tenha conhecimento, e aí se tem um tempo. Ele é disponibilizado no sítio aí eletrônico do operador. A comunicação deverá ser realizada tanto por unidade geradora ou por grupo de unidade geradora, quando for permitido, né, em relação à apuração de indisponibilidade e contabilização dessa energia. Bom, passando aqui para um pouco do nosso contexto do dia a dia. Atualmente, a SFT recebe, em média, mais de 300 comunicações de ocorrências de disponibilidade por ano. As comunicações elas são todas lidas, são todas classificadas, e a gente usa um modelo de análise multicriterial, que está associado a uma matriz de criticidade. Esse modelo ele propõe quais os empreendimentos que serão alvo para fazer um tratamento de fiscalização, tanto remoto, pode ser presencial, ou uma possível suspensão da operação comercial dessa usina. Aqui, mais para os casos em que a motivação principal dessa indisponibilidade não esteja abarcada, né, nos índices de referência que foram utilizados para o cálculo da garantia física. Então, é feita essa análise. Mas, independente da classificação, todas as informações são catalogadas, né, e passam a compor um banco de dados aqui da fiscalização, até mesmo para uma melhoria, para aperfeiçoamento do nosso modelo de análise de risco. Então, a gente tem os pesos, né, dos menos importantes até os mais importantes. O sem impacto começa com 1 e um efeito catastrófico com peso 10. Aqui é uma forma um pouquinho mais didática, porque toda a comunicação hoje ela é protocolada na agência. Então, nós temos uma equipe aqui que recebe esses protocolos de registro de ocorrência, faz o cadastro nesse nosso sistema OGIB, e se for uma ocorrência, tanto a ocorrência grave quanto a indisponibilidade prolongada, nossa equipe atribui a pontuação para essas ocorrências. O sistema, então, ele indica, seguindo a severidade e a criticidade, né, cadastrada, se é relevante ou não. Se for sim, a gente inicia algumas ações aqui de nível 1 e nível 2, que é uma remota e até mesmo uma ação presencial, e em todas elas o sistema indica se é necessário fazer uma análise, avaliar a necessidade de suspensão de operação comercial. Aqui tem um detalhe que sai desse processo, né? Se for identificado uma possível, alguma ocorrência, uma indisponibilidade, é feita uma análise, a gente sai daqui, entra um processo específico, a usina, a gente encaminha um ofício de 10 dias, né, para ter uma ampla defesa, né, até mesmo para trazer argumentos justificativas de se não suspender, né. Aí depende de caso a caso, é uma análise pontual. E caso não seja relevante a indisponibilidade, vai para o nosso arquivo, né, dentro desse sistema, e seria, a princípio, o fim de processo, entre aspas, porque a gente precisa que o agente informe a previsão de retorno daquela indisponibilidade. Caso o agente não forneça, né, a gente inicia um processo remoto de questionar qual que seria o prazo de retorno, que é cadastrado nesse sistema nosso OGIB. E tem um flag. Se ele não comunicar o retorno e der o prazo que ele cadastrou lá como previsão e não retornar, a gente inicia um processo de questionamento, porque que não teve o retorno ainda daquela unidade geradoras. Tem outro ponto aqui que é bom comentar. No fluxograma vocês podem perceber aí que é ocorrência grave? Não. É indisponibilidade prolongada? Também não. Quer dizer, tem agente que, independente se é abaixo de 90 dias ou abaixo de 10 dias numa forçada, ele encaminha para fiscalização para a gente ter conhecimento. A gente vai direto para o arquivamento, mas fica um flag lá, como eu disse anteriormente. Caso não retorne, né, na data que ele retornou, a gente inicia um processo de fiscalização para verificar o motivo. Agora, tem muitos agentes também que planeja
a indisponibilidade, a resolver a indisponibilidade, mas chega lá no 89º dia, ele teve algum percalço, ele vai precisar de mais dias. Bom, aí mais 10 dias, por exemplo. Aí ele já passou dos 90 dias, conforme a regra está posta, né? Ele deveria ter avisado lá dentro daqueles 3 dias previstos. Da mesma forma, uma forçada. Abaixo de 10 dias não precisa avisar. Mas chega lá no 9º dia e não resolveu a questão da indisponibilidade, e vai precisar de mais dias, ele tem que comunicar a ANEEL sobre essa situação. E aí faz parte do processo. A parte de análise de risco. Dentro do nosso critério multicriterial, tem 8 requisitos subdivididos em 14 critérios. Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, porque lá, quando a INGD for apresentar o novo sistema, eles estão lá com seus pop-ups, cada item pode ser aberto lá. O sistema novo, ele é bastante intuitivo, ele traz para o seu preenchimento os pop-ups para você ir escolhendo qual é a melhor opção. Mas não tem nada desses requisitos aqui que os agentes não tenham o conhecimento da sua usina, né? Ninguém melhor do que o próprio empreendedor para responder esses questionamentos aqui que vão ser colocados agora mesmo na apresentação do novo sistema. Vou citar uns aqui: o tempo de retorno, né? O tempo de reparo que é necessário, a autonomia da empresa de solucionar aquela falha, recorrência dessa falha, qual é a modalidade de despacho, né? Centralizadamente, não descentralizadamente, isso também vai estar no pop-up. E segurança de barragem também vai ter quando for hidráulica, vai ter um requisito para preenchimento, quando for esse caso. Um pouco do resultado aí do que a gente está acompanhando aí, 2016 até 2020, né? O sistema indicou aí, em média, 80% aí para não acompanhar, foram de baixa criticidade, né, a disponibilidade, avaliar 5% e acompanhar 13% por alguma ação fiscalizatória. Mas trazendo mais para presente, né, em 2022 para 2023 teve um aumento expressivo aí das comunicações, né, enviadas para a ANEEL. Aí tem alguns fatores, né, a inserção das eólicas fotovoltaicas, são muitas unidades geradoras na sua planta. Houve também, em 2022, pela coordenação da fiscalização, diligências. A gente percebeu que tinha alguns empreendimentos que não estavam comunicando, então a gente fez diligências nesses aspectos. E praticamente 2024 está se mantendo aí a mesma média aí de 2023. Obrigado a todos, bom webinar para todo mundo, e eu retorno aqui para as perguntas e respostas, e o Sérgio vai dar continuidade aqui aos trabalhos. Obrigado pela apresentação, Luiz Rogério. E agora, nesse momento, eu convido para a apresentação do Sistema de Acompanhamento de Ocorrências Graves e Indisponibilidades Prolongadas, a nossa estagiária da SFT, Ingrid Bruno. Boa tarde a todos. Meu nome é Ingrid Karine Batista Bruno e é um prazer estar com vocês hoje. Sou estagiária da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, a SFT, e graduanda de Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília, a UNB. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento do novo sistema para o cadastro de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas. Minha função nesse projeto envolveu a coordenação da equipe, garantindo que a lógica do sistema estivesse correta, validando as perguntas que seriam feitas durante o processo de cadastramento e assegurando que toda a lógica do sistema estivesse relacionada com o contexto que estamos trabalhando, e realizando uma melhor disposição das etapas do cadastramento. Assim como dito pelo Sérgio e pelo Luiz Rogério, o sistema não muda os conceitos ou os paradigmas das informações que vocês, agentes de geração do setor elétrico, informam via formulário protocolo SICNET. É importante reforçar que esse sistema é um mecanismo de pré-classificação que ajuda na tomada de decisão, mas por ser uma pré-classificação, não é terminativo.
Além disso, ele nos ajuda na análise de risco. Estou empolgada em compartilhar com vocês os detalhes desse sistema inovador e acredito que ele trará melhorias significativas na eficiência e na precisão das informações que gerenciamos. Além de contribuir para a ANEEL, esse projeto representa um marco importante para o EGIP. Espero que essa apresentação desperte o interesse de todos vocês para o potencial impacto positivo que esse sistema pode trazer. Agradeço a todos pela atenção e estou à disposição para qualquer pergunta que possa surgir ao final da minha apresentação. Vamos começar. Então, o novo sistema, ele é o OSIP, que é o Sistema de Segurança de Comunicação de Eventos de Ocorrência Grave ou Indisponibilidade. O caso que a gente vai apresentar será um caso hipotético de uma usina eólica, que a gente denominou de Eólica Empreendimento Teste. E o evento que será apresentado é uma junção dos casos reais que já são informados na agência. Para que vocês tenham ciência, eu apresentarei por meio de telas como será o preenchimento desse novo sistema. Então, para vocês acessarem o login, vocês vão fazer direto no S3A, que é o s3a.anel.gov.br, e vocês vão entrar com seu usuário e senha, tanto pela parte do acesso, o controle de acesso, ou acesso via gov.br. Depois que vocês entrarem, vocês vão ter a lista dos sistemas que vocês têm disponível no acesso de vocês. Vocês vão procurar pelo sistema OSIP e vão selecionar ele. Essa é a tela inicial do OSIP. Então, nele, como o Sérgio comentou, a gente tem tanto a parte de informativos sobre segurança cibernética, quanto de ocorrências graves, que é o foco desse webinar. Então, a gente vai selecionar ocorrências graves. Aqui é a tela inicial, onde a gente pode ter uma visão dos empreendimentos e fazer a solicitação, que é esse caso específico de agora. Então, vocês vão selecionar, no canto superior, nova solicitação. Vai abrir essa tela inicial. Não é diferente do formulário hoje que você já enviou via protocolo SICNET. Então, na parte superior da nossa tela, a gente tem a seleção do perfil do usuário que foi cadastrado. Então, pode ser responsável técnico ou responsável geral. A gente tem a tag de notificações e o tempo de sessão. Vale chamar a atenção para esse tempo de sessão. Ele vai de 59 minutos, tá? Então, podem ficar prestando atenção qual é o tempo que vocês têm para fazer o preenchimento e o envio das informações. E o último que a gente tem são todos os acessos aos sistemas que o seu perfil está... que você tem acesso ao seu perfil. Então, iniciado, a gente tem as informações do usuário. Conforme o Luiz Rogério comentou, o nosso sistema ele foi todo pensado para que vocês não tivessem dificuldade de preenchê-lo. Então, a gente tem alguns hits, algumas flags, que ao selecionar vão abrir pop-ups que têm as instruções. Então, informações do usuário e as orientações de preenchimento. Basicamente, aqui a gente está citando a resolução, a 1029, que é das comunicações, e algumas instruções para o próprio preenchimento. A primeira parte do cadastro da UGIP é informar o núcleo do SEG. O núcleo do SEG, ele é a identificação, é o ID da usina, daquele empreendimento. Ele é um código único, então cada usina tem o seu próprio SEG. E, no caso, para o cadastro, a gente vai pedir o núcleo do SEG. Clicando sobre o hit que tem no lado da palavra núcleo do SEG, ele vai abrir o pop-up de instruções. Então, ali, ele vai especificar o que é o SEG, de que ele é composto. E, caso ainda haja dúvida, você pode selecionar o link que vai direto para a página do gov.br, que lá tem mais informações. Então, lembrando que o campo SEG ele é o campo obrigatório para a gente começar a fazer a nossa inserção do evento da nossa ocorrência. Então, colocamos aqui o nosso núcleo SEG fictício, tá? Lembrando. Então, tudo que está em cinza é de preenchimento automático. E o que está em branco é o que vocês têm que preencher. Então, o núcleo SEG, assim que vocês colocam, ele já vai puxar da nossa base de dados qual é o tipo de fonte, o nome do empreendimento, o CNPJ da empresa e a empresa.
Quando vocês colocarem o CEP de vocês, vai buscar pelo site do Correio o município, a UF e a potência total da usina, ela também vai ser informada, já vem informada automaticamente quando vocês colocam o núcleo do SEG. E o que vocês têm que preencher também é o total de unidades geradoras. Lembrando que a gente está falando sobre o total de unidades geradoras do empreendimento. Não necessariamente as unidades geradoras envolvidas na ocorrência, tá? Então, se atente a isso, por favor. Agora, para a gente fazer a identificação do responsável pela comunicação. Uma vez que vocês logarem com o acesso de vocês, já vai puxar o nome de vocês. Então, já está preenchido automaticamente. Vocês vão colocar qual é o cargo, a função, o e-mail e o telefone. O telefone, ele é o fixo ou o celular. E ele é um campo obrigatório. Se vocês não preencherem, vocês não vão conseguir enviar no final, tá? Por favor. Caso haja dúvida, vocês podem apertar o hitzinho que tem do lado das opções, que ele vai abrir as instruções para melhor detalhamento. Outra informação que vocês podem colocar é acrescentar outros contatos, né? Então, selecionando a tag de desejo indicar mais contatos, vocês podem colocar até 2 contatos adicionais. Vão colocar o nome, o e-mail e lembrando que o telefone é o fixo ou o celular. Um dos 2 tem que ser indicado. E ele também é o campo obrigatório. Aqui agora a gente vai fazer começar o cadastro da ocorrência. Então, a gente vai começar pela descrição do evento. Aqueles agentes que já informam ocorrências para a gente já está familiarizado com algumas perguntas, então não terão tanta dificuldade. Na descrição do evento, vocês vão usar a classificação da ocorrência. Lembrando que a gente colocou algumas flags para que fosse de melhor facilidade no entendimento de vocês também, tá? Então, vocês vão classificar a ocorrência, se ela é uma modernização, se ela é uma programada ou se ela é uma não programada, conforme as orientações que o Luiz Rogério comentou anteriormente. E o último que está destacado é a descrição da natureza da indisponibilidade. O que a gente fez? Essa é uma novidade também, tá? A gente colocou uma nuvem de palavras, então é o campo novo, que serve para a gente fazer a análise dos eventos. Lembrando que essa nuvem já é do nosso banco de dados e nos ajuda na identificação das causas raízes das ocorrências. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer o caso fictício, né? Então, eu vou fazer junto com vocês qual é o cadastro da descrição do evento. Então, ali na parte de classificação da ocorrência, que é onde vocês vão editar, que é o campo editável. Então, ela vai ser uma não programada. A descrição da natureza da indisponibilidade vai ser uma ocorrência grave. A análise do evento. Vou ler com vocês. No dia 10 de julho de 2024, iniciou-se o incêndio na área gerador 1, atingindo as unidades geradoras 1, 2 e 3. E houve um curto-circuito, onde ficam os cubículos dos disjuntores dos circuitos que conecta a linha de transmissão da eólica em empreendimento teste. As equipes técnicas de combate a incêndio foram acionadas e todo o complexo foi desigienizado. As condições da operação antes do evento estavam operando normalmente. Outras informações relevantes. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, solicitou o desligamento do complexo e a desigienização das subestações, linha de transmissão e BEI. A descrição da natureza da indisponibilidade foi o incêndio. Agora, a gente vai colocar quais são as unidades geradoras envolvidas nesse comunicado que a gente está preenchendo. Então, vocês vão selecionar quais são as unidades geradoras. Conforme descrito no evento, a gente está tratando das 3 unidades geradoras, das 10 que ele tem no complexo todo. Então, vocês vão selecionar ali a data e o horário da ocorrência, qual é a unidade geradora envolvida, a potência indisponibilizada e qual é a data de previsão de retorno. Lembrando que a gente pede para vocês a data de previsão. Ela pode ter alteração. Então, caso haja dúvida, vocês podem selecionar o hintzinho, que ele vai abrir as instruções para que vocês preencham da melhor forma. Nessa segunda parte, a gente pode alterar a data de retorno. Então, nesse exemplo, a unidade geradora 3... A unidade geradora 1 e 2 tem data de previsão para dia 17 de 10 de 2024, mas olhando aqui
com a equipe, a gente percebeu que a unidade geradora 3 ela vai conseguir voltar antes. Então, eu vou selecioná-la e eu mudo apenas a data dela, essa previsão de retorno. Então, eu seleciono dia 10/10, que seria a nova data, e eu já vou conseguir enxergar, né, essa nova data no compilado das unidades geradoras. Então, eu tenho ali qual é a unidade geradora, qual é a minha potência disponibilizada e a minha previsão. Sérgio? Aqui é onde realmente acontece a grande mudança em relação ao novo sistema, tá? Conforme os 8 critérios citados anteriormente pelo Luiz Rogério, a classificação será dada por vocês, uma vez que vocês têm um maior entendimento da ocorrência. Então, a gente vai fazer a avaliação do evento enquanto à indisponibilidade. Toda essa tela inicial, onde vai mostrar os nossos 8 critérios. Caso haja dúvida, selecione o hint, ele vai abrir as instruções para o preenchimento. Então, nessa parte, a gente tem a avaliação do evento em si. Então, a gente vai avaliar conforme os critérios da ocorrência grave e avaliar quanto à extensão da falha, seja ela parcial ou completa, para os equipamentos afetados. Então, para vocês, melhor entendimento, o que está selecionado ali, caso haja, no caso, se a gente tiver dúvida no que preencher. Vocês, caso haja dúvida no preenchimento referente a qual a natureza que a gente vai colocar, a gente pede para que vocês sejam mais conservadores, né? Uma vez que a gente está trabalhando com análise de risco, e lembrando que essas análises elas não são terminativas, então sempre será reavaliada pela equipe técnica da ANEEL. Então, nesse caso específico, se eu tenho dúvida se é um efeito bastante crítico que provoca a atuação da TRIP na unidade e interrompe bruscamente as funções do sistema, ou se eu tenho a dúvida se é a perda do sistema do comando de controles causando colapso do processo, entre as duas eu procuro a de maior criticidade. Sérgio? Então, essa talvez seja a parte, o núcleo do nosso processo de avaliação de risco, onde nós fazemos a devida identificação da natureza do evento, né, da ocorrência que deu nexo àquela indisponibilidade. E, nesse contexto, nós buscamos segmentar a nossa estrutura de geração em quatro universos possíveis, né? Se esse evento que deu nexo à indisponibilidade, deu causa à indisponibilidade, ele está ocorrendo na unidade geradora, está ocorrendo no turbogerador, ou está ocorrendo em algum sistema auxiliar, ou eventualmente numa subestação, impedindo o escoamento da energia. Tá? Então, nesse segmento, você vai buscar o ponto, o local onde realmente houve a origem do evento. Tá? E é esse local que vai receber, em relação aos outros, uma classificação mais, em termos de qualificação, uma classificação um pouco mais pesada, um pouco mais grave, digamos assim. Tá? Então, um exemplo prático. Eu tenho um conjunto turbina-gerador e o evento foi no meu gerador. Eu vou marcar no meu gerador a opção que mais identifica aquela realidade. Havendo dúvida, como a Ingrid colocou, entre uma ou mais alternativas, sempre escolher a alternativa mais conservadora. E, dentre das outras opções, bom, minha indisponibilidade foi no gerador. Afetou colateralmente a turbina, mas não tanto quanto o gerador, que foi quem deu a causa. Né? Eu posso fazer uma classificação, mas numa intensidade um pouco menor. Lembrando que, tanto nessa parte do formulário, quanto nas outras, a gradação ela ocorre de forma decrescente. Tá? Então, a primeira alternativa é sempre o evento mais crítico e termina com a alternativa menos crítica. Agora, Ingrid, com você. Obrigada, Sérgio. Então, continuando, a gente vai fazer a identificação do grau do impacto do evento em termos de perda de capacidade de geração. Essa parte
conforme já comentei, tudo que tiver em cinza já é de preenchimento automático. Então, já vem da nossa base de dados, tá? O que vocês vão selecionar, nesse caso específico, que é o item 3, é a avaliação do nível de autonomia da empresa para a solução da falha. Ela pode ser preditiva, corretiva, corretiva nível 1, 2 e 3. Caso haja dúvida em qual é a alternativa selecionar, uma vez que você selecione, vai abrir um pop-up explicando o que é cada flagzinho que vocês vão selecionar. Aqui na classificação da falha, quanto ao seu tempo de recorrência, também já é automático. O que vocês vão colocar é a classificação da usina quanto à modalidade do despacho. Lembrando que a modalidade do despacho é a classificação que segue a padronização do ONS conforme os procedimentos de rede, tá? Então, pode ser classificação tipo 1, 2 ou 3, ou de registro. E conforme o item anterior, caso haja dúvida, a gente consegue, ao selecionar qual é o tipo de despacho, vai abrir o pop-up explicando o que é. Sérgio? Agora nós vamos para a última dimensão, né, que está exibida aí na tela, que está relacionada a eventos de segurança de barragem. Essa é uma particularidade do sistema de classificação. Ela não vai aparecer em todos os formulários, não vai aparecer habilitada, né, em todos os formulários. Ocorrerá apenas no caso de classificação de uma usina que seja de natureza hidrelétrica. Obviamente, porque aqui nós estamos tentando estabelecer um link com o nosso núcleo de segurança de barragens. A depender da criticidade de evento que seja marcada nessa opção, automaticamente isso será comunicado, né, haverá um vínculo de comunicação com o nosso sistema de segurança, já para ativar a equipe que trata especificamente desse tipo de evento. Então, vamos continuar. Agora, sobre o nosso relatório fotográfico. Já não é uma novidade do formulário, ele é o item 4 do formulário que você já protocolou hoje via SICNET. Então, para fazer a inserção da imagem, vocês podem selecionar até 10 imagens. O formato dela, PNG, JPEG ou .tif. Cada imagem comporta até 10 megabytes. Então, por favor, não excedam, porque senão não vai nem carregar. Caso não seja possível fotografar o evento, vocês vão selecionar a tagzinha, conforme está destacado ali, que não foi possível registrar fotograficamente o evento, da disponibilidade ou seus efeitos. Caso haja dúvida, vocês vão selecionar o HIT e ele vai abrir as instruções de envio. Ao final, vocês vão enviar o relatório já preenchido. Vocês vão selecionar o confirmar e a gente recomenda que vocês, por favor, façam toda a análise do que vocês já preencheram. Então, vai até o início de novo, vê se vocês preencheram tudo. As informações que são obrigatórias, vocês têm que ter preenchido, senão, para enviar o formulário, ele pode travar. Então, a gente recomenda que vocês façam todo o preenchimento e reanalisem esse preenchimento. Ao enviar, vocês vão selecionar o enviar ou, caso haja algum item que vocês queiram refazer, vocês podem apertar em editar. Após enviar, vai abrir o pop-up perguntando se vocês realmente desejam realizar a submissão do formulário e vocês podem confirmar. Quando vocês confirmarem, vai abrir um pop-up novamente com o número do seu protocolo referente ao envio dessa comunicação. É muito parecido com o que hoje já acontece com o número SICNET quando vocês protocolam o formulário. Então, vocês podem tirar um print dessa tela, anotar, mas uma cópia do formulário será enviado para o e-mail cadastrado do formulário, aquele que a gente colocou lá no início do preenchimento.
Então, essa é a parte que até onde a gente vai fazer o preenchimento referente ao novo sistema de OGIP. Uma vez que vocês confirmem, ele vai voltar para a tela inicial. Voltando para a tela inicial, aqui vocês têm uma lista de todos os empreendimentos que vocês cadastraram, que tiveram o comunicado de uma ocorrência grave ou a disponibilidade prolongada. Então, vocês conseguem ter acesso a todos aqueles dados da sua empresa e vocês podem ter algumas ações. Vamos passar por elas. Primeiro, vocês podem visualizar, depois podem gerar o PDF e o terceiro seria adicionar informações de resolução da ocorrência. Visualizar a informação, tudo que vocês preencheram, vocês conseguem revisitar. Então, descendo a página, vocês têm acesso a tudo que foi preenchido. Se for gerar o PDF, vai baixar uma cópia no computador de vocês, então vocês também têm acesso. Se quiser guardar, se vocês tiverem, enfim, algum local, vocês podem guardar direto no computador de vocês. E o segundo, a gente vai adicionar informação sobre a resolução. Então, o evento, a ocorrência já foi finalizada, vocês também têm que avisar. Da mesma forma que avisam quando acontece a ocorrência, também avisa quando ela se encerra. Então, para a gente adicionar informação de previsão, a gente vai sempre selecionar qual é a unidade geradora que a gente está trabalhando, porque hoje a gente entende que nem sempre as unidades geradoras elas vão voltar na mesma data. Então, vocês podem selecionar todas ou selecionar aquelas que vão voltar. Nesse caso, se a gente vai fazer a nova previsão de retorno. Elas não vão voltar no dia 17/10, como a gente tinha cadastrado no início, por atraso, ou então a gente conseguiu fazer a resolução antes. Você pode também alterar a data, e é nesse campo. E aqui sobre a informação sobre o retorno. E aí a gente tem um caso específico que o Luiz Rogério vai falar. Bom, Ingrid, quando se trata de suspensão, né, a unidade geradora esteja suspensa, né, é necessário, é um processo separado desse, né, é um processo à parte, que ele tem o ofício, ele tem que ser, ele responde a questão em cima desse processo e tem que ser protocolado na ANEEL. Então, antes dele entrar com o retorno aqui, tem que rodar esse processo de retorno dentro do processo de suspensão. Para aí sim, ele vai ter o número do protocolo, ele entrar aí no sistema novo, né, o ACIP, para poder finalizar o retorno dessa unidade geradora, depois da nossa análise. Então é isso. Conforme o Luiz Rogério falou, caso a unidade geradora que vocês estão informando o retorno ela esteja suspensa, vocês têm que informar via protocolo SICNET, fazer a solicitação do retorno dessa unidade geradora. E aí vocês vão selecionar e vão colocar o número do SICNET desse protocolo de solicitação de retorno aqui direto no nosso sistema. Então, vão selecionar, fazendo agora o retorno, caso ela não esteja suspensa, né? É apenas um retorno simples. Então, vocês vão selecionar qual é a unidade geradora, vão colocar a data da resolução. O próximo são as ações executadas. Então, vocês vão... esses campos são editáveis e são de campos obrigatórios, então vocês têm que preencher. E seguindo o exemplo que a gente estava fazendo agora, do evento, então, as ações executadas, nesse caso. A equipe de OIM foi acionada imediatamente e, após constatação da ocorrência, iniciou-se o planejamento para o retorno dos ativos. A previsão de ações futuras, a equipe de operação e manutenção redobrará os cuidados e será feita toda a troca de fiação de disjuntores junto ao fabricante. E outras informações relevantes não há. E aqui vocês podem perceber que é bem parecido hoje com o formulário no qual vocês já têm o conhecimento. Sérgio, obrigada, pessoal. Bom, Ingrid, muito obrigado pela apresentação. Bastante informação. Mas, antes de iniciarmos a próxima etapa de nossa apresentação, destinada ao esclarecimento de dúvidas,
relacionado à questão de segurança cibernética, nós gostaríamos de informar que em breve teremos um seminário específico destinado à apresentação do módulo de segurança cibernética, cuja divulgação da data ocorrerá em momento oportuno. Dadas as determinações da Resolução Normativa 964/2021, esse evento ele terá uma maior abrangência e será direcionado não apenas aos agentes de geração, mas também aos agentes de transmissão e de distribuição. De antemão, já adiantamos que esse módulo segue a mesma lógica de operacionalização e classificação da aplicação de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas. É claro que as devidas adaptações e salvaguardas requeridas serão consideradas. Também esclarecemos que as solicitações de acesso à funcionalidade de comunicação de evento de segurança cibernética já podem ser realizadas nos mesmos moldes de cadastro de indisponibilidades. Recomendamos, no entanto, que em específico para este ambiente sejam matriculados os responsáveis pela defesa cibernética de cada instituição, ou os CISOs. Nós já começamos a receber as perguntas aqui, mas antes de iniciarmos essa etapa, um dos pontos que mais vem sendo questionado é justamente quando vai passar a valer esse novo sistema. Tá? E o início de um automaticamente exclui a outra forma de comunicação? Não funciona dessa forma. Toda mudança, né, toda novidade gera uma certa ansiedade e, obviamente, é um sistema novo que ainda está passando pela sua curva de banheira, digamos assim. Há necessidade de uma certa maturidade. Então, durante um determinado intervalo de tempo, as duas formas de comunicação serão aceitas pela agência. E é o que nós temos aqui na tela. Ou seja, do período de 22 de julho de 2024 até 31 de outubro de 2024, as comunicações de eventos de ocorrência grave e indisponibilidades poderão ainda ser protocoladas via SICNet ou, caso já seja do interesse do agente, ele pode fazê-lo diretamente pelo sistema de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas. Como a nossa colega Ingrid colocou, né, o protocolo em uma dessas modalidades automaticamente prescinde a necessidade de protocolo na outra. São equivalentes. A partir do dia 31 de outubro de 2024, ou seja, em 1º de novembro de 2024, as comunicações deverão ocorrer apenas via sistema de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas. Havendo dúvidas, dificuldades em operacionalizar o sistema ou, caso seja observada alguma inconsistência, lembramos que essas comunicações podem ser encaminhadas para o nosso suporte, tá, via o e-mail sft.geração@anel.gov.br. Considerando que nós recebemos uma série de demandas por meio dessa caixa postal, solicitamos a todos que, no assunto do e-mail, seja colocado esse pequeno flag, né, esse indicativo aqui entre colchetes, né, OGIP, né, operação de ocorrências e indisponibilidades prolongadas, dúvida. Tá? Isso facilita um pouco o nosso trabalho, no sentido de dar maior suporte a vocês. Bom, mais uma vez eu agradeço os painelistas pelas apresentações e vamos dar início às nossas perguntas, né? Lembrando mais uma vez que, caso a sua pergunta não seja respondida por falta de tempo, que a envie para o nosso e-mail sft.geração@anel.gov.br com o assunto OCIP. É importante destacar também que as perguntas formuladas ao longo dessa sessão serão compiladas de modo a constituir um FAQ. Tá? Esse documento servirá de auxílio para a operacionalização da plataforma e será publicado posteriormente em nosso site.
Bom, Sérgio, já temos algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Vou melhorar aqui, peraí. Deixa eu fazer a pesquisa aqui. Gabriel, na área de pré e pós-operação da UHE Giral, fez a seguinte pergunta, Sérgio e Ingrid. Acho que essa aqui vai estar mais comigo aqui. Deixa eu ler aqui. Por favor, explicar melhor a seguinte afirmação. Fique isenta da obrigatoriedade de comunicação qualquer indisponibilidade prolongada, classificada como programada ocorrida no período de intersafra. Sim, mas são as usinas, né, cuja fonte principal é a biomassa, né? Mas continua a obrigação de comunicação de ocorrência grave. Não é isso, Sérgio? Algum ponto adicional? Perfeitamente. Quando a resolução foi construída, nós tínhamos digamos assim, um caso excepcional, né? Como tratar as usinas de biomassa, que de certa forma existe o período de entre-safra em uma operação intermitente prolongada, né? Então, para as usinas que se enquadram nesse intervalo de tempo, mais notadamente as de biomassa, né, a resolução ela trouxe esse dispositivo, liberando-as da comunicação de indisponibilidade, tendo em vista que é algo que faz parte da natureza do empreendimento. Perfeito. A segunda pergunta, deixa eu ver quem encaminhou. Tá. Sandy Maciel, da Norte Energia. Deixa eu abrir aqui. Caso uma unidade geradora esteja sob SGI com prazo inferior a 90 dias, porém o SGI é prolongado por algum motivo, né? E o tempo que a unidade fica indisponível é superior aos 90 dias, nesse caso, quando o agente deverá informar a ANEEL? Caso não seja informado, o agente será notificado? O agente ele tem que comunicar toda a indisponibilidade que seja superior a 90 dias desde o início dessa indisponibilidade. Se não avisou lá no 89º dia, percebe que vai precisar de mais tempo, tem que comunicar à agência. Se vai ter um fruto de uma notificação, cada agente está sujeito à fiscalização. Não quer dizer que vai ter uma notificação, vai ter uma análise. Mas aí é caso a caso, não necessariamente, é feita uma análise. E vai lembrar também que a disponibilidade ela vai ser informada sobre a SGI, mas ela também tem que ser informada à SFT, tá, pessoal? Então, a obrigatoriedade é informar a agência e o operador. E nos casos que ocorre, as agências estaduais. A terceira pergunta, vamos ver. Só um pouquinho. Essa é aquela, Sérgio, vamos lá. Aqui, Oswaldo Mendes, ele está perguntando como faço para que a opção OCIP apareça em meus links do S3A. Ok. Bom, Oswaldo, tudo bem? Então, para ter acesso não apenas ao sistema de ocorrências graves e indisponibilidade, mas qualquer sistema corporativo da ANEEL, no caso, seja necessária a contribuição do agente com informações, é necessário que seja feito inicialmente um cadastro na nossa base de dados de agentes, que hoje é o CDA2. No ofício circular que foi encaminhado, nós, no anexo, me falta agora o número do ofício, mas, enfim, no anexo desse ofício, nós já adiantamos algumas instruções de como realizar esse cadastro na nossa base de dados. Uma vez lá, vai ser indicado o nome do representante da empresa, o nome do representante técnico para a prestação das informações e, em seguida, é feito a vinculação
desse usuário da aplicação ao sistema que ele quer operar. Tá? Então, nós recomendamos que dê uma olhada no anexo do ofício. Independente disso, na nossa página também constam instruções de como se cadastrar no ambiente CDA2. Era aí que está vindo muitas perguntas agora, Sérgio. Vamos precisar de um tempo aqui de compilação. Era só um pouquinho, mas vou só copiar aqui. Eu acho que é a mesma pergunta, né? Solicitar o acesso ao OCIP, você já acabou de responder. Teve uma pergunta aqui. Essa do feed, que eu vou entrar nela aqui. Peraí. A senhora Elaine Rosa perguntou aqui: gostaria de entender, em caso hipotético, onde minha usina tem um feed maior que 1, e caso venha a ter uma indisponibilidade prolongada não programada que impacte meu feed, sem atingir o índice, a indisponibilidade, né, de referência. Minha usina estaria sujeita à suspensão de operação comercial? Não ficou claro para mim na resolução. Tá? Esse ponto do feed, toda a análise da suspensão ela é feita caso a caso. E em um caso concreto, você falar da resolução sem ter um caso concreto é muito ruim. Mas a gente sempre analisa a relação da natureza, a motivação dessa indisponibilidade, né? Principalmente se estão, né, nos índices de referência, né, nos casos da garantia física. Se as que não estiverem, elas são bem propícios a ter a sua suspensão. Não é bom num caso fictício, né, hipotético, é um bom caso concreto, mas a resposta que eu daria seria essa. Chegou mais perguntas? Tem, mas isso aí tem que compilar, tem que ter um tempo de compilação. Vamos dar uma olhada aqui nas próximas perguntas. Essa daqui. Deixa eu pegar logo direto lá no telefone. Essa aqui não, essa aqui. Essa do Bruno, se um Serena será algum cadastro adicional? Pode repetir. O Bruno da Auren, ele pergunta se é necessário algum cadastro adicional para o acesso ao GIP. Não, Bruno, se você já faz parte da nossa base de agentes cadastrados na ANEEL para operacionalização de sistemas, não é necessário você criar um cadastro adicional. Você já consta da nossa base. Tá? O que vai ser feito é o apontamento, tá, desse seu perfil para a operacionalização do sistema de ocorrências. Se você não estiver visualizando na tela de aplicativos o sistema OCIP, ou GIP, ou qualquer outro, pode encaminhar um e-mail para o SFT Geração, como nós informamos, informando essa dificuldade, e nós entraremos em contato com a equipe técnica, de modo que ela faça a devida vinculação. Bom, tem o Antônio Marcos aqui, Sérgio e Ingrid, da AES Brasil, com várias perguntas, né? Vamos ver o que a gente consegue responder aqui online, né? Quantos aos prazos, tanto para indisponibilidade prolongada, não programada e ocorrência grave, caso o evento ocorra em um feriado ou um final de semana, os prazos começam a contar do mesmo dia ou a partir do primeiro dia útil? É do evento lá no regramento, né? Também. E quanto às análises da SFT, qual o período mínimo máximo para classificar o evento como sendo passivo de suspensão da operação comercial? Bruno? É o Bruno. Bruno? Não, Antônio. Antônio, desculpa. Antônio, boa tarde.
Essa pergunta, inclusive, ela já faz parte de uma minuta do nosso FAQ. De certa forma, esse prazo ele é um pouco impróprio, tá? Ele não é disciplinado em resolução, mas isso não significa que nós não vamos nos debruçar sobre o evento e realizar uma avaliação da forma mais célere possível. Tá? O que pode acontecer é que, caso a comunicação do evento não fique muito clara, nós teríamos que disparar algumas comunicações adicionais com o agente, de forma a entender melhor a situação, né? Isso também vai ao encontro da garantia da ampla defesa e do contraditório, né? Nós não tomaríamos nenhuma decisão com base em uma informação que não fosse muito clara, mas, sendo bem objetivo, o prazo, de certa forma, ele é impróprio. E aí, só para lembrar, o prazo ele começa a contar da data do evento. Então, se o evento aconteceu hoje, na quinta-feira, ou às 24 horas ou às 72 horas, elas começam a contar a partir do prazo de hoje, independente se for feriado ou final de semana também. Eu faço a pergunta. Pode deixar. A próxima pergunta, continuando aqui, se no momento do evento não for possível estimar o prazo de retorno, o sistema permitirá o envio? O envio de fotos será obrigatório? Tá, vamos lá. A primeira pergunta está relacionada à estimação do prazo de retorno da unidade. A estimação do prazo de retorno. Bom, a própria palavra, de certa forma, ela já explica por si só a condição. É uma estimativa. E eu acredito que vocês podem recordar da apresentação da Ingrid. Ela mostrou que em uma das telas há a possibilidade de você reeditar, né, a sua comunicação e ajustar o prazo, realizar uma reprogramação, inclusive, do retorno da usina. Tá? Nós sabemos que 24 horas, 72 horas, muitas vezes é um tempo muito exíguo para que você possa ter uma análise adequada da sua situação, do seu contexto, dos tempos de retorno e do que será necessário para trazer aquela máquina às suas condições operativas. Então, digamos assim, dê o seu melhor chute, tá? Indique o seu melhor prazo, mas o sistema está aberto para ser feita a reavaliação, os ajustes que forem necessários. Quanto à à questão das fotos, a exemplo do que acontecia do que acontece já no modelo vigente de comunicação, existe um campo para onde é solicitado que sejam enviadas fotos. Né? Entendemos que na maioria dos eventos seja possível realizar essa documentação por imagem, mas, não sendo possível, o sistema traz nas suas telas um campo que pode ser flaggado, indicando que não houve possibilidade de registro fotográfico. Tá? Então, existe essa flexibilidade também. Só para relembrar, é importante vocês enviarem o relatório fotográfico quando possível, porque aí nos ajuda para fazer a análise da classificação do evento. Então, a gente não está na usina, a gente não vê o que está acontecendo. Quando vocês trazem o relatório fotográfico, além de entender por escrito o evento, a gente consegue visualizar. Por isso que a gente pede para que vocês enviem o relatório fotográfico também, quando possível, como o Sérgio falou. Continuando as perguntas, ao editar o formulário pontuando a data de retorno, estou entendendo, alterando essa data de retorno, né? Foi dada uma previsão e depois teve a alteração dessa previsão. O sistema apresentará outro número de protocolo? Não, o protocolo continua sendo o mesmo, do início ao fim, independente da quantidade de vezes que houver alteração da data de retorno. Nos casos de suspensão, o agente se manifestará via carta no âmbito da ampla defesa e contraditória. E também no ACIP? Sim. Sim, né? Vamos ver se tem mais alguma. Tem mais aqui. Se mais aí aqui, ó, tem uma regra aplicável. Não. Acho que é a mesma, sem mais perguntas.
Havendo suspensão da operação comercial, ok? O agente poderá retornar à operação e depois apenas informar via sistema, ou será solicitar antes via ofício, carta, nos termos da resolução 1029? Quando tem a suspensão, é um processo separado desse de ocorrência grave e indisponibilidade do sistema. Ele tem que informar o seu retorno para a gente poder providenciar, né, o despacho de retorno de operação comercial. Tá? Quando for protocolado a carta solicitando o retorno, vai chegar para a gente faz a análise, vai ser emitido o despacho de retorno da operação comercial, mas quando vocês fazem a solicitação, já gera o número de protocolo. Então, vocês vão colocar esse número de protocolo que foi gerado no OGIP também, tá? Então, quando abre a flagzinha perguntando se é uma resolução e se foi a resolução de uma unidade geradora que teve a sua unidade suspensa, vocês têm que colocar qual é o número do protocolo que vocês solicitaram o retorno da operação comercial. E aí vocês vão conseguir, vocês podem operar após a publicação do despacho no DOU. Temos aqui mais uma pergunta do Gabriel, dando continuidade àquele questionamento, pelo que eu estou entendendo, relacionado ao período de entre-safra. Essa regra é aplicável à usina Cio d'Água, que tem períodos de cheia e seca bem definidos por restrições hídricas? Não, Gabriel, infelizmente não. Ela é bem específica para usinas de biomassa, que é onde a gente observa o fenômeno da questão da entre-safra. Essa aqui agora. Mais uma pergunta. Boa tarde, sou André, gerente de engenharia da Santo Antônio Energia. No período de altas vazões, 22 unidades geradoras da SAESA ficaram fora de operação por restrição hídrica por período superior a 90 dias. Intervenções prolongadas, mas que fiquem dentro deste período em que as unidades já estão indisponíveis, devem também ser sinalizadas? A regra deixa claro que as superiores a 90 dias têm que ser informadas, têm que ser comunicadas à ANEEL. E forçada acima de 10 dias. Lembrando que todas as ocorrências em determinado grau são analisadas, tá? E sempre é feita uma ponderação relacionada ao caso concreto. A pré-classificação que o sistema faz para efeito de uma análise de risco é meramente indicativa, tá? Ela ajuda, né, na priorização de análise do evento. No entanto, por detrás desse sistema, há sempre a inteligência de um profissional da agência, da área de regulação, de fiscalização, avaliando a factibilidade daquela realidade, tá? O que tipo de decisão pode ser tomada. Temos aqui uma pergunta do Everton Cassiano, da Elera Renováveis. Gostaria de confirmar, a carta via SICNET será necessária somente nos casos em que a unidade geradora comunicada, inicialmente pelo OCIP, tenha recebido um despacho de suspensão, correto? Eu não entendi muito bem a pergunta. Sim. Ele está perguntando se... Retorno, sim. O retorno, se foi suspenso, vocês têm que informar qual é o documento, o protocolo SICNET que vocês solicitaram esse retorno, porque houve despacho. Caso a unidade geradora, vocês comunicaram a ocorrência e ela retornou e não houve a suspensão, não será necessário protocolar nenhuma carta. E aí, dando continuidade à pergunta, nos demais casos, como início de parada, prorrogação de prazo ou retorno, utilizaremos exclusivamente o OCIP, correto? Correto. Tá?
O OCIP ele serve justamente para acompanhamento das indisponibilidades. Como o colega Luiz Rogério colocou, a partir do momento que você entra numa seara de suspensão de operação, você está dando início a outro protocolo, a outro fluxo dentro da agência. E daí a necessidade dessa comunicação adicional do SIC. Mas foi uma indisponibilidade em que não houve a suspensão, segue tudo dentro do ambiente do sistema de ocorrências graves. Tá? O Marcelo Cunha, Diamante Geração. No momento do cadastro da indisponibilidade, o agente deve informar a data prevista de retorno da unidade geradora. No OCIP, haverá algum campo específico para o agente informar a data real do retorno? Se não, de que forma a gente deve informar o retorno da unidade? Então, quando a gente colocou previsão de retorno, a gente já entende que essa é a previsão que vocês têm. O que vai determinar se ela voltou ou não é quando vocês forem finalizar a ocorrência. Então, a ocorrência ela tem início e ela tem que ter um final. Nesse final, quando vocês vão colocar a resolução, aí sim vocês vão informar a data real daquele evento. Pode-se entender que o formulário tem, digamos assim, de 2 a 3 momentos. Né? O primeiro momento é o de comunicação da ocorrência do evento. Então, você vai dizer o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Lançar, como foi colocado ontem, as suas melhores previsões. Né? E essa é a parte inicial. Pode haver um segundo momento que, no caso, você já tendo uma informação mais consistente, você retorna ao formulário para fazer o ajuste dessas informações iniciais. E aí, é claro, existe um momento final, que é o momento de fechamento, onde você vai entrar, comunicar a data de retorno, né, e, como foi colocado pela Ingrid na apresentação, descrever de forma sucinta as soluções que foram dadas para equacionamento para a solução daquela situação de indisponibilidade. Bom, Sérgio, eu acho que aqui as perguntas pararam. Né? Espera mais alguns minutos, algum tempo aqui. Pessoal, mais perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente aguarda aqui mais um pouco. Pessoal, tem um QR Code, está aparecendo na tela de vocês. Caso haja alguma dúvida, vocês podem escanear esse QR Code, vai direto para o nosso WhatsApp. A gente só pede para que vocês informem o nome, a empresa e qual é a dúvida. Bom, nós vamos dar mais uns 2 minutinhos. Não havendo novas perguntas, nós encerraremos a nossa apresentação. Bom, enquanto nós aguardamos novas perguntas, tá? Só recapitulando alguns prazos e algumas informações que foram prestadas ao final da apresentação. No período de 22 de julho até 31 de outubro, a forma de comunicação de ocorrências funcionará em um modelo híbrido. A comunicação ela pode ser feita via sistema SICNet ou já diretamente via sistema de ocorrências graves. Para acesso ao sistema de ocorrências graves, é necessário que o agente e os usuários estejam cadastrados em nossa base corporativa via sistema CDA2. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail sft.geração@anel.gov.br. Para facilitar a identificação, é desejável que seja colocado um flag na parte de assunto do e-mail, né? OCIP dúvida. E com relação ao sistema de acompanhamento de eventos de segurança cibernética, será marcado em uma data oportuna um novo webinar, mas desde já existe a possibilidade de inscrição de cadastro para ter acesso a essa funcionalidade. Tá. Uma última observação. Com relação ao cadastro no sistema, o agente, quando for realizar a sua comunicação, ele vai ter um tempo de aproximadamente 1 hora, né, 59 minutos,
para realizar a sua comunicação. Caso a comunicação não seja feita nesse intervalo de tempo, o sistema fichará e as observações não ficarão registradas. Isso por uma questão de segurança, seguindo os protocolos da casa. Então, é recomendável que, mesmo não havendo nenhuma comunicação, que os usuários entrem, acessem o sistema, brinquem um pouco com ele, simulem a comunicação do evento. Não precisa encaminhar, mas para entender, se habituar um pouco melhor com essa dinâmica. Uma outra alternativa é você ter sempre o seu rascunhozinho do lado, né? Tudo registrado em seu Word, em seu bloco de notas, enfim, o editor de texto que melhor convir, né? E bastaria fazer um simples copia e cola das informações posteriormente, com isso você não estouraria o seu prazo de comunicação. Bom, mais alguma pergunta? Não? Então, encerradas as interações, nós agradecemos a presença de todos os participantes e declaramos como encerrado esse webinar para apresentação do sistema de acompanhamento de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.